A barreira do entendimento bíblico e a barreira da cultura católica que ainda é colocada para nós. Da cultura católica que não só nós absorvemos na infância, no tempo que permanecemos assim, quanto daquilo que, por exemplo, o neopentecostalismo é só um católico de outra roupa, nada mais do que isso. O neopentecostalismo tem as mesmas bases do catolicismo. Se você observa as igrejas neopentecostais, o Papa e o líder da igreja têm a mesma figura. Os relicários são os mesmos. Não é? O que são relicários? Objetos que transmitem poder. Se a igreja católica vende a água benta, a igreja neopentecostal vende a toalhinha abençoada. Dá na mesma coisa. Então, isso continua sendo. E hoje nós temos não só cristãos vindos de uma infância no catolicismo, como cristãos vindo de um bom tempo em igrejas neopentecostais que ensinam o catolicismo só com outro nome. Então, se você olha no neopentecostalismo, a figura da provação não é uma figura trabalhada como bíblica. A provação não recebe esse nome, mas recebe o nome de que você está sendo tentado ou prejudicado por um demônio que precisa ser tirado da sua vida e assim por diante. Mas é difícil você incutir na mente das pessoas que Deus usa das dificuldades da nossa vida para purificar a nossa fé. Isso é provação. Ou seja, Deus usa das questões difíceis, que às vezes nós não conseguimos explicar e que duram muitos e muitos anos. Ou seja, se abatem sobre nós durante muito tempo e que muitas vezes nós não conseguimos identificar como um instrumento de Deus para purificar o nosso coração da confiança em nós mesmos. Então, o que fala a história de José? Qual é a configuração da história de José? É uma história onde Deus ensina um jovem, que depois se torna um adulto e um líder, a como permanecer firme em meio às provações. E qual é o nome que essas provações recebem em José? Pressões e dificuldades da vida. Ou seja, elas vão receber aqui ou acolá um outro nome, mas elas serão sempre provações. Então, a vida de José é um exemplo disso, de como um cristão permanece firme em meio aos turbilhões que vão acontecendo em meio à vida dele nesse mundo. Como é que você permanece de pé enquanto o vento te dá tombos e você literalmente vai muitas vezes rolando nessa vida, sem o controle da direção que você quer seguir, você perde o timão do barco, você tem que seguir naquela direção querendo ou não querendo. E como que isso afeta a nossa vida e como Deus usa isso para nos tornar aquilo que Ele quer. Então, o desafio de José, da vida de José, é nós entendermos isso numa visão de Deus, não numa visão de como o catolicismo ou o neopentecostalismo tem colocado isso, mas numa visão realmente dos propósitos de Deus. Eu vou começar fazendo... Pode passar adiante, eu acho que eu coloquei essa parte aí. Vai a natureza das adversidades, deixa eu ver. Passa só para mim ver se é a que eu quero. Não, pode voltar para a primeira, eu vou apenas citar isso que eu vou citar agora, que são as questões que se deram com José. É um resumo da vida de José em 9 partes, que eu vou citar. A primeira coisa que Jacó diz para o seu filho, no capítulo 49, ele diz: os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. Então agora as amarguras da vida de José, elas têm a figura de uma flecha. E por que elas têm uma figura de uma flecha? Qual é o perigo de você ter um flecheiro perto de você? A flecha não faz som. Um tiro, mesmo de distante, você vai ouvir o estampido. A flecha, os bons arqueiros, conseguem omitir até mesmo esse impacto do tensor no material que, normalmente madeira, eles conseguem omitir isso de forma que a flecha ela é silenciosa. Esse é o grande perigo da flecha. Ela mata por hemorragia e ela é absolutamente silenciosa e você não consegue identificar de que lado veio. Ou seja, se você estiver estático, parado, pelo onde pegou, você mais ou menos sabe, você não consegue identificar exatamente. Não há algum outro instrumento
que você consiga perceber de onde veio isso. Então, quando usa a flecha, ele coloca que na nossa vida Deus permite que nós sejamos flechados, literalmente. Muitas vezes nós não conseguimos identificar de onde vem aquilo que está atingindo a gente. Muitas vezes nós não conseguimos perceber quem está atirando. Nós sabemos quem é, Satanás, mas nós não conseguimos perceber exatamente de onde está vindo isso. E talvez isso seja uma das razões da confusão que a gente faz com essas questões na vida. Então, esses flecheiros, no capítulo 37, que são os próprios irmãos dele, atiram flechas de ódio, ressentimento, inveja e crueldade. Nós vamos ver isso numa lição. Depois, no capítulo 39, é a esposa de Potifar que atira flechas da tentação sexual. Ainda no capítulo 39, começando o 40, a vida na prisão agora atira as flechas da depressão, da incerteza, do desamparo. Depois, no capítulo 40, final do capítulo 40, você lembra, o copeiro se esquece de José. Ele estava contando que o copeiro falaria com o faraó. Ele esqueceu. Aqui são as flechas do esquecimento, que novamente retomam a amargura, não é? Diante da vida dele. Depois, quando a vida muda, se nessa primeira fase foram as flechas da dificuldade, da amargura, quando a vida muda, é a cultura sofisticada que atira suas flechas. Agora, você percebeu como os primeiros inimigos são mortais com uma cara de mortal. Agora, os segundos inimigos são mortais com uma cara boa. Agora é a vida fácil, a vida sofisticada, realmente tudo que ele começa a receber através da cultura egípcia, mas isso também são flechas para destruir a vida dele. Logo adiante, o status, o poder, a prosperidade lançam as flechas de confusão das prioridades. Também são flechas. Depois, quando os irmãos dele vêm, sabe quais são as flechas atiradas contra José? As flechas da vingança. Agora, já não veio de fora, você percebeu? Agora vem da onde? Dentro do próprio coração. As antigas injúrias começam a lançar as flechas da tentação de não conceder perdão. E, finalmente, a morte. A morte é o último flecheiro. A morte é o último flecheiro que atira flechas de dúvida e desespero. Então, nós vamos passar por todas essas fases da vida de José para nós observarmos isso, de como essas flechas são jogadas contra nós o tempo todo e como Deus permite que isso aconteça para realmente purificar o nosso coração da confiança em nós mesmos. Então, a gente começa com a natureza das adversidades de José e diz assim aquilo que Jacó profetizou a respeito dele, dizendo da vida dele: os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. Ou seja, esses flecheiros que investiram contra a vida de José, pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, mas por trás disso nós sabemos quem estava, sempre foi Satanás. Então as flechas atiradas contra ele sempre foram, em primeiro lugar, debaixo da orientação e da forma que Satanás usa as pessoas ao seu redor. Então isso já nos ensina uma lição. Quem atirou as flechas contra José foram seus irmãos, mas ele não os odiou, porque ele sabia quem estava por trás. E essa é uma lição que nós, crentes, nós precisamos aprender desde o início da nossa vida cristã. Ajuda muito a vida de um cristão quando ele abandona o hábito, o mau hábito, o pecador hábito, de levar todas as coisas no terreno pessoal. São as pessoas que me odeiam, são as pessoas que querem o meu mal, são as pessoas que querem me prejudicar. É fulano que quer me ver derrotado, é ciclano que quer me humilhar. Não, meu irmão, é infantil pensar desse jeito. É infantil espiritualmente você olhar para essas pessoas como se fossem elas a causa. Elas são os instrumentos. A causa é outra. E você precisa identificar isso. Que a causa por detrás de tudo isso é Satanás
E a causa de Satanás é você pertencer a Jesus Cristo. Se você não fosse um salvo em Cristo, essas coisas não aconteceriam. Elas seriam diferentes. Mas por pertencer a Cristo, Satanás vai fazer com você aquilo que ele também fez com o seu Salvador. Literalmente, nós vamos seguir as mesmas pisadas. O Senhor diz que nós somos perseguidos por causa do seu nome. Então, abandone o pensamento de um contexto onde tudo é pessoal, onde tudo é fulano ou ciclano que quer o meu mal. A vida não é desse jeito. Certo? Aquela pessoa que te tratou mal num ônibus ou num atendimento médico ou numa compra ou em qualquer outro lugar, ela não te tratou mal simplesmente porque ela não gosta de você. Não é assim que as coisas funcionam. Há alguém por detrás disso e alguém que está sempre atento, procurando aqueles momentos de quê? Vou agora abrir um parêntese. Qual é o momento que o assaltante busca para roubar alguma coisa de você? Está desatento. Né? Vou abrir um, agora, depois de parêntese, abre colcheias, né? Abrir as colcheias e diz, por exemplo, já saiu de férias para um lugar que você queria muito ir? Chega lá, a coisa começa a dar errada, né? E como é que nós nos comportamos? A gente começa a ficar meio tenso. É muito fácil pegar a gente nessa época, né? Porque você sai do trabalho, sai dessa configuração que você vive, e o instinto natural é o quê? Relaxar. A gente relaxa, Satanás não. Ele nunca relaxa. Então, isso também deve ser levado em conta. Então, abandone o pensamento que é tudo pessoal. Uma das grandes questões de José foi aprender essa lição. Não é pessoal. Não é porque aquela pessoa não gosta de você. Aquela pessoa nunca te viu, possivelmente. É simplesmente Satanás usando os seus instrumentos. Agora, de onde veio a força de José? O seu arco, porém, susteve-se no forte. Isso significa que José também possuía um arco. E aqui tem uma lição preciosa sobre nós. Nós recebemos flechas e jogamos flechas. Então, nós não apenas somos alvos das flechadas, nós também flechamos. E isso aqui você não escolhe. Você vai jogar flechas também. A sua escolha é a natureza das flechas que você vai jogar. Você vai devolver as flechadas. Agora, se para José as flechadas foram de amargura e ódio, as que ele devolveu não foram assim. Ele recebeu flechadas de amargura e ódio, mas ele contra-atacava com flechas de virtudes e graças que Deus lhe havia dado. E lhe havia dado de que forma? É muito interessante essa expressão. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Ou seja, aqui entra uma figura, que é a figura de um pai ensinando um filho a jogar flechas. Então, imagina que o arco, a tensão do arco, o menino não tem força para puxar uma tensão como é a tensão de um arco de flecha. Então, o que o pai fazia? Ele colocava as mãos dele e as mãos do menino por cima. Na realidade, não eram as mãos do menino que retesavam o arco, eram as mãos de quem? Do pai. Não é? Mas as mãos do menino por cima davam a noção do que tinha que ser feito. Quando diz aqui que o seu arco, porém, se susteve no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente Jacó, significa isso. O arco com o qual nós contra-atacamos, a tensão dele é forte demais para nós. Então, quais são as mãos colocadas nesse arco? As mãos de Cristo, o poder dele. Efésios vai dizer sobre o sobreexcelente poder que em nós habita, ou seja, quem nos capacita a jogar as flechas certas de volta é Deus, ou seja, isso nos ensina que a resposta àquilo que nos acontece na vida não vem de nós mesmos. Não procure responder às flechadas com o seu próprio eu, com o seu próprio instinto. Você não devolve as flechadas de acordo com o seu próprio coração. As flechas, elas estão fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, que é uma figura de Cristo. Então, de que modo
Deus concedeu forças a José. Deus concedeu forças a José por incutir-lhe a profunda convicção de que todas as suas promessas eram verdadeiras. Então, quando nós nos tornamos fortes em meio às provações, só tem um jeito. Independente do que aconteça na nossa vida, seja uma enfermidade, seja a própria morte de alguém que nós amamos, tão próximos de nós, sejam as lutas da vida, desde o desemprego, as dificuldades que se abatem sobre a vida dos crentes, só tem um rumo, só tem uma forma de você se fortalecer diante disso. A Bíblia sempre aponta para as promessas de Deus. Então, são nas promessas de Deus que nós encontramos acalento e força para enfrentar essas dificuldades, o ódio e a amargura que são jogados contra nós. E o resultado de tudo isso, ele diz, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Então, José se tornou um alicerce para o seu povo. Ele se tornou pastor e pedra segura de seu povo. E ele se tornou uma figura singular de Jesus Cristo. Então, para que serve? E aqui a gente abre um parênteses novamente. Sempre onde houver um povo de Deus reunido para servir Ele ali, Deus vai tomar alguns de nós, assim como Ele tomou José do meio dos seus irmãos, para especialmente nos provar. Então, Ele vai especialmente provar de forma mais intensa alguns de nós, para que alguns de nós aprendam lições mais profundas, e para que essas lições mais profundas e firmes sirvam de base para que os demais continuem andando firmes. Então, não estranhe, Pedro diz, a ardente provação que se abate sobre vocês, ele diz. Ou seja, exatamente assim sempre foi. Para sustentar 11, e se contar o pai e a mãe, 13, que são representados na visão dele, o sol e a lua, o pai e a mãe, as 11 estrelas, os 11 irmãos, Deus fez com que um deles fosse mais severamente provado. Então, para sustentar um grupo bem maior, Deus jogou as provações sobre um, para que dele houvesse realmente uma base para que eles, os demais, se sustentassem. Isso quer nos dizer que as provações na nossa vida, elas não apenas nos abençoam, mas elas abençoam aqueles que estão ao nosso derredor. As provações que crentes de uma igreja sofrem, elas não são uma bênção apenas para ele, elas são uma bênção para todos os demais. Pense, eu vou apenas citar os últimos 13 anos que eu estou aqui, quantas coisas nos aconteceram, difíceis, doloridas, frutos do ódio e da amargura de Satanás contra nós. Elas nos destruíram? Não. Elas foram mais pesadas sobre alguns, trouxeram mais sofrimento sobre outros, mas abençoaram a todos nós. Eu sempre cito isso, quando falo desse assunto. Mês passado, completaram 8 anos que a irmã Kátia, vocês lembram bem dela, ela foi estar com o Senhor. A enfermidade dela durou 18 meses. E quem de nós que acompanhou não aprendeu alguma coisa? Nós, pastores que estávamos ali mais próximos, convivendo com a circunstância, nós fomos não somente desafiados, mas muitas vezes, como que eu uso a palavra, realmente confrontados conosco mesmo por aquilo que víamos. Foi algo doloroso, doloroso para a família inteira, para a igreja inteira, para muita gente, mas em tudo isso, Deus foi vitorioso no sentido que tudo isso redundou na glória dele e na edificação da nossa vida. Tanto que até hoje nós falamos disso. Até hoje nós não deixamos de falar disso, pela forma que nos impactou. Então, as provações são assim. Alguns de nós enfrentam provações duríssimas, para que todo o restante aprenda. E esse, no final, é o objetivo de Deus. Então, o que aprendemos com a vida de José, antes de nós entrarmos nas questões particulares? Primeiro, José nos ensina como permanecer firmes em meio às pressões e dificuldades da vida. É isso que ele faz. A vida de José,
é um constante encorajamento para quem está enfrentando os flecheiros, na forma de pessoas e circunstâncias que nos pressionam a comprometer nossa fé. Então, ele nos ensina isso, a permanecer firme. A mensagem de José é clara: olhem para as promessas de Deus e delas recebam fortalecimento. Ou seja, José nos ensina que a única forma de enfrentar as circunstâncias difíceis da vida é confiando nas promessas de Deus. Então, não há outra forma, não há outro caminho. Se de tudo, o final desses 6 estudos, você conseguir guardar isso, já estou mais que satisfeito. Guardar o fato de que não há outra saída, em meio às circunstâncias difíceis da vida, do que confiar nas promessas de Deus. Então, não há outra estrada, não há outro caminho, não há outra saída. Não tem atalho. Não tem atalho. Ou você aprende a confiar nas promessas de Deus, ou você vai ser derrotado. Então, em último, a vida de José nos ajuda a perceber que as promessas de Deus são totalmente dignas de confiança. Todos os exemplos da Bíblia sempre nos levarão a olhar para quem? Para Deus. E José, no final, nos leva a olhar para Deus e a reconhecer que todas as promessas que Deus nos faz são absolutamente dignas de confiança. Então, há 2 lições principais em tudo isto. A vida de José é um modelo de como viver fundamentado na palavra de Deus, e a história que envolveu José é uma prova da confiabilidade da palavra de Deus e do Deus da palavra. Então, a vida de José é um modelo. Como que eu vivo fundamentado na palavra de Deus? E também da confiabilidade desta verdade. Até aqui alguma pergunta? Alguma colocação, algum fato que eu preciso explicar melhor? Fale, Samara. Ou literalmente, não se recorda das promessas porque não lê a Bíblia. Não é? É exatamente isso. Como é que um crente se recorda das promessas de Deus se ele não lê a palavra de Deus? Né? A gente não pode ser o tipo de crente que vive de publicação em redes sociais. Uma frasezinha aqui, uma frasezinha ali. Você precisa do quê? Bíblia. E realmente você não conhece as promessas de Deus e o Deus das promessas se você não está firmado nele. Posso continuar? Posso ir adiante? Nós vamos iniciar falando das pessoas e circunstâncias difíceis na vida do jovem José. Alguns pensam assim: a vida seria muito boa se não tivesse pessoas e circunstâncias difíceis. Existem pessoas difíceis e circunstâncias difíceis. Você está olhando para uma dessas pessoas e eu também estou olhando para algumas delas. Ou seja, todos nós somos difíceis de lidar. Nós não somos, como fala numa expressão, nós não somos um melzinho, facinho de lidar, doce. A gente é doce, mas no fundo tem um amargo que às vezes torna complicada a coisa. Satanás sabe disso. E ele sempre quer usar esse amargo para dificultar a vida, tanto de nós quanto dos outros. José passou por pessoas difíceis, e de onde eram as pessoas difíceis que primariamente ele enfrentou, irmãos? A própria família. Veio de onde você talvez diga, da onde eu nunca imaginei, mas não é assim. Agora, as flechas do ódio lançadas sobre José, que são dentro da sua própria família, Gênesis 37, 3 e 4, demonstram que essas flechas de ódio, elas tiveram início, e Satanás soube usar muito bem isso, através do favoritismo. Foi o favoritismo do pai, que pareceu algo bom, que acabou provocando algumas das flechas que ele recebeu. O texto diz: Israel, Jacó, amava mais a José do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Jacó sempre se mostrou ser um homem que procurava
resolver as coisas pelo seu próprio intento. Eu não vou aqui julgar a intenção de Jacó ao, dessa forma, demonstrar claramente, e isso aqui está envolvido com a mãe de José, não é? E as circunstâncias todas que envolveram isso. Não dá para descartar essa questão. Mas esse favoritismo aberto plantou na família uma semente que veio gerar uma planta amarga depois. Então, já no início da família, você vê isso. Esse favoritismo do pai a respeito de José e o fato dele não procurar de nenhuma forma esconder isso, vamos dizer assim, conduziram a alguns problemas que depois se aprofundaram. No verso 2, ao dizer sobre as gerações de Jacó, diz assim: sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia má notícias dele a seu pai. Isso aqui veio a tornar mais difícil o que eu já havia citado. Agora, o favoritismo do pai para com José, e é agora tornado mais grave pelo fato de que José se torna, de certa forma, um informante da vida pecaminosa de seus irmãos. Então, isso nos ensina mais uma coisa. José era uma exceção. José é a exceção em meio à vida de seus irmãos. José é a exceção à decadência espiritual deles. O declínio espiritual da família de Jacó era evidente, era claro. Por exemplo, em Gênesis 34, 25, falando de Simeão e Levi, e aconteceu que ao terceiro dia, isso aconteceu quando Diná foi violada, eles fizeram um acordo com os homens de Siquém, e quando eles os circuncidaram, e o texto diz, quando eles estavam com a dor mais violenta, esses dois, Simão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Então os filhos de Jacó eram assassinos, homens sanguinários. Eram homens que não tinham temor de matar outros homens. Jacó precisou confrontá-los, não só a isso, mas no verso 2 desse capítulo diz assim: então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. A família de Jacó era idólatra. Abraão, quando foi chamado em Ur, era idólatra. Depois da idolatria, volta a aparecer, depois de Isaac, na família de Jacó. Os filhos de Jacó eram idólatras e tinham ídolos em casa. A imoralidade era outra marca deles, verso 22. Aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, que era esposa de seu pai, concubina de seu pai, e ele o soube. Eles não tinham temor moral nenhum. A decadência espiritual dos filhos de Jacó era algo visível. Judá também fez isso, verso 2, viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu, ou seja, ele traz para a família pessoas que adoravam demônios, eles não têm problema nenhum com isso. Então, qual é o contexto que envolve José? É um contexto de decadência espiritual, é um contexto onde todo mundo está ruindo. E de que forma Deus ele escolhe para restabelecer a vida espiritual da família? Ele prova um deles. Ele traz lutas e dificuldades para a vida de um deles, para que através da vida desse um, a família seja restaurada. Eu repito o que Pedro disse: não estranheis. Eu vou usar a palavra traduzida já do grego, a ardente provação que surge entre vós. Por vezes Deus permite que a vida de um crente seja provada, para que a vida de pessoas incrédulas sejam abençoadas. Às vezes, certas lições só vão ser aprendidas pelos incrédulos também, quando Ele prova a vida dos cristãos. Nós temos uma ojeriza, nós temos uma repulsa à provação. E nosso primeiro pedido diante da provação é que Deus tire aquilo da nossa vida. Que Deus não permita que aquilo ocorra. Que Deus não permita que aquela circunstância permaneça. Que Deus não permita que aquilo que nós estamos vendo se achegar realmente ocorra.
isso ocorre porque nós não temos a mesma visão de Deus sobre isso. Nós consideramos que tudo aquilo que está vindo é mal, é inútil e não vai servir para nada, quando aquilo faz parte da solução de Deus. A provação de um crente está dentro do mesmo pacote das soluções que Deus traz para nós. Deus muitas vezes corrige uma igreja provando um crente. Corrige uma família provando um membro daquela família. Então não estranhe essas coisas que acontecem. Realmente não estranhe as dificuldades que se abatem sobre você. Além disso, Deus revelou a José em sonhos que ele usaria, Deus fez isso, para trazer a família de volta à fé nas promessas de Deus. Isso também trouxe desconforto para os seus irmãos. Verso 8 do capítulo 37. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Tanto que no verso 20 diz: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. Você entendeu o que esse verso diz? Notem, Deus naquela época falava aos seus filhos através de sonhos e revelações. Quando Jacó diz para os seus irmãos qual foi o sonho, eles sabiam que aquilo ia acontecer. Então você vai reinar sobre nós. Eles sabiam que isso ia acontecer. Sabe por que eles vendem José? Porque o desejo dele por matá-lo, para que isso não ocorresse. O desejo de eliminar José é para que aquele sonho não se tornasse realidade. Então eles procuram matar José exatamente por isso, porque eles sabem que aquele sonho é real, e agora ao matar José, ao tentar matá-lo pela mão de outros homens, eles estão simplesmente dizendo: olha, se isso é real, isso veio de Deus, nós vamos impedir os planos de Deus, matando aquele que ele disse então que faria isso. E daí também, aqui José se torna uma forma de Cristo. No capítulo 37, versos 18 e 19, os irmãos dizem: e viram de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram um ao outro: eila, lá vem o sonhador mor, e eles deixam isso. Agora, para terminar, quais as lições desse primeiro período que a gente cita da vida de José, que é o período da realmente provação quanto o fato que os seus irmãos eram contrário a ele, e a vida dos seus irmãos, a vida que eles levavam. Há três coisas aqui que eu quero terminar falando. Primeiro, nós devemos ser fiéis a Deus, mesmo quando a vida das pessoas ao nosso redor se torna deteriorada e fora da vontade de Deus. A primeira grande lição da vida de José é essa: seja fiel, mesmo que ninguém ao seu redor permaneça fiel. Continue confiando em Deus, mesmo que todas as pessoas ao seu redor já abandonaram a confiança dele há muito tempo. O Senhor nos diz em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quantas pessoas da sua família são fiéis a Deus? Você não é responsável por essa pergunta ou por essa resposta, mas você é responsável pelo seu próprio testemunho. Se ninguém mais quer, isso não serve de desculpa para que você não queira. Se ninguém mais quer ser fiel, permaneça você fiel. É isso que José primeiro nos ensina. Segundo, não se surpreenda com as flechas atiradas contra você por aqueles que reprovam sua conduta. Não se surpreenda com isso. Eu já contei muitas vezes a vocês o testemunho do meu pai. Ficou 44 anos longe dos caminhos do Senhor. E o meu pai foi a pessoa que mais me tentou a deixar os caminhos do Senhor. O meu pai foi a pessoa que mais fez força para que eu não fosse mais para a igreja. Foi a pessoa que mais fez força para que eu não andasse mais como um cristão. Eu estranho isso? Não.
porque isso só reflete a amargura do próprio coração dele no tempo que esteve longe de Deus. Ele não suportava ver que nós, os filhos dele, a minha mãe, continuamos firmes, enquanto ele apostatou e ele foi viver uma vida que trouxe as piores consequências para ele. Realmente, o fato de nós não seguirmos, e principalmente do filho mais velho, não seguir os caminhos dele, era uma coisa de ódio profundo para ele. De ódio profundo. O fato de não beber, de não se envolver na imoralidade que ele se envolvia, de não se envolver na violência que ele envolvia, muitas vezes ele virava para mim e dizia: você não é homem, você não fuma, você não bebe. Não estranhe isso. Pessoas longe de Deus agem assim, te desafiando. Elas querem realmente que o seu testemunho deixe de impactar a vida delas. Então permaneça fiel, não estranhe isso. E isso pode vir do seu pai, da sua mãe, de seus irmãos, seu marido, sua esposa, de quem vier. Pode vir de pessoas incrédulas e de crentes que estão longe do Senhor. Não embarque no mesmo barco. Você já ouviu a expressão que Satanás tem sempre um barco pronto quando a gente resolve se afastar de Deus? Se você pensar em se afastar de Deus, Satanás já tem o barco abastecido, é só entrar. É literalmente isso. Em João 15, o Senhor disse: o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E por último, não espere ser compreendido por aqueles a quem Deus lhe enviou a servir. Os irmãos de José não entenderam. Eles desprezaram e maltrataram aquele que Deus enviou para salvar eles. A história mostrará que José respondeu às flechas de ódio e desprezo com flechas de perdão e amor. E por que ele fez isso? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu vou terminar lhe propondo esse pensamento. Existe alguma coisa que você olha para você mesmo, para todos nós, e diga: Jesus nunca passou por isso? Existe. Jesus nunca se frustrou. Você já percebeu isso? Nunca. E por que Jesus nunca se frustrou com ninguém? Vou mudar a pergunta. Como é que nós nos frustramos? Como que é? Explica para mim. Esse demais está demais aí na frase. Não precisa esperar demais para se frustrar. Pode esperar. Mas a frustração vem porque a gente espera. Quando você se frustra com alguém, é porque você o quê? Esperava algo. Quando você se frustra com o seu marido ou com a sua esposa, é porque você esperava que houvesse uma resposta à sua ação. Por que Jesus nunca se frustrou? Porque ele nunca esperou nada. Ele morreu na cruz sem esperar uma resposta positiva da nossa parte. O amor dele é de tal qualidade sacrificial que, ao morrer na cruz, ele não esperou que nós respondêssemos favoravelmente. Ele esperou que nós respondêssemos do jeito que aquelas pessoas ao pé da cruz responderam. Que jeito que elas responderam? Se tu não és Deus, desce da cruz e nós vamos te seguir. Deram vinagre para ele. Crucificaram nu, todo esfarrapado de tanto apanhar já. Coroa de espinhos. Por que Jesus nunca se frustrou com ninguém? O objetivo dele nunca foi receber algo em troca. Nunca. Por que José não se frustrou com seus irmãos? Porque ele não esperava outra coisa. E o resultado que veio depois foi Deus que produziu, através de José. Uma das primeiras grandes lições de José é esta: nós nos frustramos demais por esperar uma resposta de alguém que nunca virá.
Jesus escolheu amar sem esperar resposta. E ele não se frustra com Pedro, ele não se frustra com os discípulos, ele não se frustra com a infidelidade da nossa igreja, porque ele já espera isso. É uma desculpa então para eu viver do jeito que quiser. Não, isso é uma vergonha. Certo? Saber que Deus não tem como esperar alguma coisa da gente. É só Ele que pode produzir isso. Então, as flechas jogadas sobre José não tiveram resultado, porque ele agiu como Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Qual é este gozo? Ele morreu na cruz, e ele então não aguarda uma resposta das pessoas, ele aguarda o resultado da obra de Deus. E qual é o resultado da obra de Deus? Nós aqui. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezar a afronta quer dizer, desprezar o fato de ser desprezado. Ou seja, ele não se frustrou com o desprezo das pessoas. Então ele assentou-se à destra do trono de Deus. Então, a vida de José começa assim, nos desafiando a isso. Certo? A viver uma vida diferente do que as pessoas têm vivido. Uma vida diferente dos princípios delas. Uma vida longe do egoísmo delas. E uma vida preparada para enfrentar circunstâncias que essas pessoas não seriam capazes de enfrentar. E nós enfrentamos essas circunstâncias não numa visão pessoal, não, numa visão espiritual, que realmente Deus vai permitir que Satanás realize algumas das suas manobras, mas Ele estará ao nosso lado para que, confiando nas promessas dEle, nós não venhamos a sucumbir diante das pressões e das provações que vêm sobre a nossa vida. Então, não estranhe as provações, antes confie em Deus. A gente sempre fala assim, que a tempestade um dia passa. Talvez, para alguns de nós, a tempestade só vai passar quando a gente estiver acima dessas nuvens aqui. Enquanto você estiver debaixo delas. Será assim. Semana que vem a gente continua, então. 5 minutinhos de intervalo.